Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Antônio, professor de Química do Colégio Pedro II, campus Realengo. Estamos aqui para mais uma aulinha. Dessa vez o tema é substâncias puras e misturas. Vamos nessa? Então, primeiramente, a gente tem que entender de que é feita a matéria, né? A estrutura da matéria, a constituição da matéria. A matéria é tudo aquilo que existe no universo, né? Que tem massa, ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Vocês já viram isso, né? Agora, eu tenho que entender que a matéria é constituída em sua maioria por espécies químicas que a gente chama de moléculas, né? Mas as moléculas são formadas também pela união de pequenas partículas que chamamos de átomos, né? Então, para nós, os átomos serão pequenas esferas, né? É como se fossem as peças de um quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça é a molécula, né? Então, os átomos se unem formando espécies mais complexas, que são as moléculas, e assim a matéria do universo é constituída em sua grande maioria, não é? Bem, falando um pouco mais sobre átomos e moléculas, a gente pode dizer que os átomos formam as espécies químicas que são os elementos químicos, né? Todo mundo já ouviu falar de elementos químicos, né? Oxigênio, hidrogênio, carbono, né? E eles são representados, cada um, por símbolos diferentes. Enquanto as moléculas já formam outras espécies que a gente chama de substâncias químicas. E aí nós representamos as substâncias por fórmulas, né? Então, só para a gente começar a trabalhar, eu vou colocar aqui dois átomos do elemento químico hidrogênio, símbolo H, se unindo a um átomo do elemento químico oxigênio, cujo símbolo é O. E agora eu tenho uma molécula, né? Uma molécula constituída por três átomos, sendo dois do elemento hidrogênio e um do elemento oxigênio. Adivinha quem é? A nossa queridíssima água, né? Tão importante, a substância mais importante da nossa vida. Então, átomos isolados a gente chama de elementos químicos, né? São os elementos químicos. Quando os átomos se unem formando uma molécula, eu já tenho agora uma espécie química chamada de substância, tá? Beleza. Então, vamos entender quais são os tipos de matéria que existe na natureza. A natureza pode ter substâncias químicas que a gente chama de substâncias puras, ok? Ou misturas de substâncias. Olha, aqui eu tenho alguns produtos muito utilizados no nosso cotidiano e eu posso garantir a você uma coisa: em sua grande maioria, eles são misturas de substâncias. Dificilmente você vai ter uma substância pura, né, na natureza, mas isso é um outro papo, tá, que vai ser trabalhado daqui a pouco. Veja só. Então, substâncias puras, né, por definição, elas apresentam composição química constante. O que significa isso? Formadas por moléculas quimicamente iguais. Tá? Então, por isso, a gente representa as substâncias puras por fórmulas. Tá? E a outra coisa muito importante é que elas apresentam propriedades físicas constantes, o que a gente chama de constantes físicas, que você já viu, né, anteriormente, que são o ponto de fusão, a temperatura em que o sólido vira líquido, né? O ponto de ebulição, que é a temperatura de passagem do estado líquido para o gasoso, e a densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Bem, então, muito importante entender como é que eu vou fazer o reconhecimento de uma substância pura, né? Do ponto de vista macroscópico, né? Ou seja, como é que eu vou saber, né, quando pegar um material, que aquele material é uma substância pura, ok? E não uma mistura de substâncias? É muito simples. É só você medir as propriedades físicas, tá? Elas podem ser identificadas por propriedades físicas constantes, que são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Aqui eu tenho uma tabela que mostra para vocês três substâncias, tá? Uma delas todo mundo conhece, né? O álcool, tá? Cuja temperatura de fusão é menos 114 graus Celsius, a temperatura de ebulição 78 graus e a densidade 0,789 gramas por centímetro cúbico. Então, se por acaso eu recebo no meu laboratório, né, um material, um líquido, né, de odor parecido com álcool, um líquido incolor, mas eu quero saber se aquele álcool está puro, né, porque ele pode estar misturado com outra substância. O que eu vou fazer? Eu vou medir, tem como fazer isso. Eu vou medir as temperaturas de fusão e ebulição e vou medir a densidade.
Se forem esses os valores, eu posso dizer que é álcool puro, né? É uma substância pura, ok? Aqui eu tenho outros exemplos, né? A acetona, que é aquele removedor de esmalte de unha, a naftalina, que era muito usada antigamente, né? Nos armários para evitar baratas, né? Insetos, né? Enfim, agora vamos à classificação das substâncias puras. Veja que eu tenho aqui moléculas quimicamente iguais, né? Eu tenho um conjunto de 5 moléculas e as moléculas são iguais. E você percebe que os átomos que constituem cada molécula também são iguais, né? Então, nesse caso, eu tenho o que a gente chama de substância simples, tá? É o nosso famoso gás hidrogênio, muito utilizado como combustível de foguetes, né? Agora, veja, eu tenho aqui 4 moléculas, tá? Elas também são iguais. Só que cada molécula é formada por átomos de elementos diferentes. Então, nesse caso, a gente chama de substância composta, né? E, veja só, é a nossa água, né? É a nossa molécula da água, ok? Bem, então, vamos agora definir substância simples, tá? A substância simples, então, ela é formada por moléculas que contêm átomos do mesmo elemento químico. Então, aqui, nesse quadro, você vê 3 substâncias simples, tá vendo? O hidrogênio, que é formado por moléculas H2, né? São 2 átomos do elemento hidrogênio. Você tem aqui a molécula do oxigênio, formada por 2 átomos do elemento oxigênio, ok? Que é muito importante para nós, né? Que existe na atmosfera para a gente respirar, ok? O ozônio, cuja molécula é O3. Veja que interessante, né? São átomos também do elemento oxigênio, só que a molécula não tem 2 átomos, tem 3. Então agora eu já tenho uma substância diferente, né? É o ozônio, que é muito importante lá na estratosfera para filtrar os raios ultravioleta, ok? Agora vamos à definição de substância composta. Ela é formada por moléculas que contêm átomos de elementos químicos diferentes. Então aqui eu tenho 3 exemplos, tá? A nossa queridíssima água, cuja fórmula é H2O, tá vendo? 2 átomos do elemento hidrogênio ligados a um átomo do elemento oxigênio, tá? O ácido clorídrico, HCl, importantíssimo no nosso suco gástrico, né? Porque ajuda a digerir os alimentos. Então, a molécula é formada por um átomo de hidrogênio ligado a um átomo do elemento cloro. E a sacarose, que é o açúcar comum que a gente consome no dia a dia, é uma molécula bastante complexa, tá vendo? Ela é formada por 12 átomos do elemento carbono, ok? Ligados também a 11 átomos do elemento oxigênio e 22 átomos do elemento hidrogênio. Olha só, essa molécula é bastante complexa, né? Bem, agora, para a gente entender, fechar esse assunto, né? A gente tem que entender o conceito de atomicidade, né? A atomicidade é simplesmente o número de átomos em cada molécula, né? De cada elemento químico. E ele é representado pelo índice, né? Aquele que fica abaixo do símbolo do elemento. Então, observe essa tabela, né? Eu tenho aqui substâncias que a gente chama de diatômicas. Por quê? Porque tem 2 átomos por molécula, né? Então, veja que eu tenho o H2, eu tenho o N2. N2 é o nitrogênio, né? Que a maior parte da atmosfera é constituída por gás nitrogênio, certo? Veja que a molécula é diatômica, tá vendo? Opa, agora o HCl, o ácido clorídrico, olha só. E aqui o CO, que é o monóxido de carbono, aquela fumaça preta que sai dos caminhões e dos ônibus, muito poluente, né? Mas veja, também tem 2 átomos, só que de elementos diferentes, CiO, HCl. Né? A diferença é que aqui eu tenho substâncias simples e aqui eu tenho substâncias compostas, né? Mas todas essas substâncias são diatômicas, são moléculas diatômicas, ok? Veja, o ozônio é uma molécula triatômica, né? 3 átomos. O fósforo, né? O fósforo, nosso queridíssimo fósforo, é uma molécula tetratômica. Olha lá, 4 átomos por molécula. Agora, entenda, tem certas substâncias, né, que não têm atomicidade definida, ela é indeterminada, né? Por exemplo, o carbono. O carbono, a gente pode, por exemplo, encontrar o carbono em várias substâncias do nosso cotidiano. Por exemplo, né, o carvão é feito de carbono, o grafite,
que a gente usa nos lápis é feito de carbono, só que a molécula do carbono, que é uma substância simples nesse caso, ela não tem uma atomicidade definida, né? Porque a estrutura é muito complexa, não tem uma atomicidade definida. Então a gente não representa nada, a gente representa só o símbolo do elemento químico, ok? Existem outros também que têm atomicidade indefinida, mas o mais importante para nós é o carbono, ok? Beleza. Então agora nós vamos passar para o outro tipo de matéria que nós conhecemos, que são as misturas de substâncias, né? Veja, diferente das substâncias puras, as misturas vão apresentar composição química variável. Claro, porque elas são formadas por moléculas quimicamente diferentes. Por quê? Porque existem substâncias diferentes ali, né? Então elas vão ser representadas por fórmulas diferentes, tá? E outra coisa, as propriedades físicas não são constantes, são variáveis, né? Então, no caso, se você tiver uma mistura, tá? Você não vai ter propriedades físicas constantes, tá? Se você tem, por exemplo, água pura, você vai ter um ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade para a água pura. Mas se essa água, por exemplo, tiver com sal, misturada com sal ou com açúcar, né? Aí aquelas propriedades já vão variar, né? O ponto de fusão vai variar, o ponto de ebulição vai variar, a densidade vai variar, dependendo de quanto você misturou, tá certo? Então isso é importante para a gente determinar se a substância é pura ou se é uma mistura, tá? E as substâncias que formam uma mistura mantêm suas propriedades originais. Isso é importantíssimo entender. Porque, repara uma coisa, vamos imaginar um exemplo simples. Eu misturo água com sal, né? Dissolvo sal na água e tal, né? Parece até que o sal sumiu, né? Porque dissolveu, né? E aí eu fico assim, poxa vida, será que transformou o sal em alguma outra coisa? O sal ficou líquido? Não, não, não. Você quer ver eu provar isso? É só você sabe fazer isso já, né? Você ferve o líquido, né? O caso a água, né? Se aquece até ferver, né? Entrar em ebulição, não é isso? E aí, quando você ferver toda a água, né, aquele líquido, passar para o estado vapor, né, lá no fundo do copo vai ficar o sal sólido, né? Ele estava lá escondido na água. Então isso é uma prova de que as substâncias mantêm suas propriedades originais. Você misturou, mas a água continua sendo água e o sal continua sendo sal. Beleza? Então veja só. Como é que a gente classifica as misturas? Veja que aqui, ó, eu tenho um sistema onde eu tenho aqui essa molécula aqui e essa aqui são iguais, tá vendo? Já essas 4 moléculas também são iguais. Já essa molécula é diferente das outras 2, né? Então eu pergunto a você, quantas moléculas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu tenho 3 tipos de moléculas, né? Se eu tenho 3 tipos de moléculas, eu tenho uma mistura de substâncias, eu tenho uma mistura de 3 substâncias, não é? No caso aqui, tá? É o nosso queridíssimo ar atmosférico, que é uma mistura de principalmente 3 gases, né? O oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico, tá? Bem, o ar atmosférico é uma mistura homogênea, tá? Mas a gente vai entender já já o que seria isso. Agora, aqui você percebe que eu também tenho uma mistura de substâncias, tá? Por quê? Porque na realidade eu tenho aqui, ó, essa molécula, essa outra molécula, elas são iguais, tá? Aqui eu também tenho uma molécula igual a essa aqui. Então são 2 tipos de moléculas, tá? Então na verdade são 2 substâncias, ok? Aqui eu poderia mostrar água e areia, tá vendo? Olha lá. Só que agora, água e areia é o que a gente chama de mistura heterogênea. E vamos entender o porquê? Olha só. O que seria uma mistura homogênea? Que a gente também pode chamar vulgarmente de solução. Tá? Seria uma mistura que apresenta apenas uma fase, mesmo quando observada ao microscópio. Então temos que entender o que é fase, né? Fase é cada uma das porções de uma mistura que apresenta aspecto visual uniforme em toda a sua extensão. Então veja só, aqui, veja, eu tenho uma ilustração que mostra para você 3 etapas da formação de uma mistura homogênea, de uma solução.
Eu tenho aqui um líquido incolor, né? E que eu estou misturando um líquido de cor violeta, né? E aí, olha, com o passar do tempo, eu devo estar agitando, né, esse recipiente e esse líquido violeta está se dispersando completamente no líquido incolor, formando então uma mistura onde você percebe que o aspecto é uniforme em toda a sua extensão, ou seja, tem apenas uma fase. Isso é característica de uma mistura homogênea. Agora, interessante é que, se eu olhar no microscópio, eu continuo não identificando os líquidos, né? Eu identifico apenas um aspecto visual, tá? Então, isso garante para mim que é uma mistura homogênea, tá? Em uma solução, existe pelo menos uma substância dispersa ou dissolvida, que nós vamos chamar de soluto, tá? Em uma substância dispersante, que é aquela capaz de dissolver, que é o solvente. Um exemplo muito comum também é quando você vai dissolver sal na água, né? A água seria o solvente, porque ela vai conter as moléculas dispersantes, né, que vão dissolver o soluto, que é o sal. Né? As partículas do sal, que são sólidas, vão se dispersar completamente no líquido, né? E aí no final você não vai ver mais, né, o sólido. Né? Você vai ter apenas um líquido, um aspecto uniforme, não é? Mas o sólido está lá, disperso, bem pequenininho, que você não enxerga mais. Tá bom? Ok. Então vamos agora para a mistura heterogênea, né? A mistura heterogênea ela apresenta mais de uma fase, podendo ser duas ou mais fases, tá? Então, olha só o exemplo de água e óleo, tá vendo? Quando você mistura água com óleo, tá vendo? Ficam aquelas gotículas, né, de óleo dispersas na água, né? Então você está identificando duas fases aqui, né? O líquido incolor, que é a água, né? E o óleo, que é um líquido amarelo. Só que aqui eu tenho esse óleo disperso, né, de maneira aleatória, né, em forma de gotículas. Então, são duas fases, né? Uma fase é a água, outra fase é o óleo, tá? Muito bem. Então vamos aqui observar misturas e fases, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tenho um sólido branco, deve ser sal ou açúcar, né? Pode ser também, se dispersando num líquido incolor que pode ser água, né? E aqui, ó, você vai ver, né, que quando você dispersar completamente, você dissolver esse sólido no líquido, você só vai ver uma fase, né? Então, eu posso ter aqui como exemplo água com sal, né? O sal é o NaCl, né? E tem um aspecto visual contínuo, ou seja, só tem uma fase, tá? Aqui eu já tenho água e gasolina, tá vendo? Ó? Então, repara que eu tenho duas fases bem distintas, né? A gasolina que está em cima, a água que está embaixo, né? Vale ressaltar que a gasolina fica em cima porque a gasolina tem densidade menor, lembra disso? Né? A água fica embaixo porque tem densidade maior, tá certo? Então, aqui o aspecto visual é descontínuo. Eu tenho duas fases, né? E por isso, tá? Nesse caso, é uma mistura heterogênea, né? Aqui já seria uma fase só, uma mistura homogênea. Beleza. Agora, olha só outro exemplo, né? Isso aqui é água com gás, tá vendo? Eu consigo ver as bolhas de gás, não consigo? Quando eu coloco no copo, né? Então, quando eu consigo ver as bolhas, então também eu tenho duas fases, né? As bolhas são exatamente o gás que está disperso no líquido, mas eu estou vendo, né, o líquido e as bolhas de gás. Então, o aspecto é descontínuo, são duas fases. Então, eu poderia dizer também que trata-se de uma mistura heterogênea, tá? Bom, com relação aos estados físicos, é muito importante a gente entender isso, né? Porque todas as misturas de gases sempre são homogêneas, né? Por exemplo, o ar atmosférico. Quando eu olho o ar atmosférico, desde que ele não esteja poluído, é claro, né? Eu não consigo identificar fases. Eu vejo apenas uma fase única, né? É, Já as misturas de líquidos, aí não, tá? Depende. Existem misturas de líquidos que são homogêneas. Se os líquidos são miscíveis, miscíveis significa o quê? Que eles se dispersam completamente uns nos outros, né? Ou então, eu posso ter misturas de líquidos heterogêneas, se os líquidos são imiscíveis, ou seja, eles não se dispersam completamente, formando uma única fase. Então, como exemplo,
eu poderia citar água e álcool. Se você misturar água e álcool em qualquer quantidade, qualquer proporção, você nunca vai conseguir distinguir um líquido do outro, né? Então, eu posso dizer que são líquidos miscíveis. Então, uma mistura homogênea. Já se você misturar água e óleo, você vai conseguir distinguir uma fase da outra. Então, eles são líquidos immiscíveis. Então, portanto, mistura heterogênea. Já as misturas de sólidos serão sempre heterogêneas, né? Por exemplo, mistura sal com areia, você vai conseguir identificar os sólidos, né? As fases. Então, as misturas de sólidos serão heterogêneas, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos a mais, né, de misturas homogêneas e heterogêneas, aqui água e óleo. Veja que interessante, né? Aqui eu tenho o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, se misturando ao ar atmosférico, não é? E eu percebo o seguinte, que daqui a pouco, né, esse dióxido de carbono, que também é um gás, vai se dispersar completamente no ar e vai formar uma mistura homogênea. Aqui eu já tenho água com areia, duas fases, né, mistura heterogênea, e aqui eu tenho água e álcool, tá vendo? Uma fase única, mistura homogênea. Beleza? Galera, então eu agradeço muito, né, pela aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.